Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio, e você sabe que aqui você pode, certo? Falando em Pod, como é que tá a sua face? Como é que tá seu Face ID, né? Cara, falando em Face ID, em face, em rosto, né? Anatomia, como é que tá? Você faz muita plástica, enfim. Gente, hoje o assunto que eu vou falar sobre isso é um assunto muito legal de um host que traz uma experiência de personagens que vem ao seu podcast falando sobre muitas coisas relacionadas à sua face. Tá ligado? Roda a vinheta depois da vinheta. Estamos aqui de volta mais uma vez no Pod Júlio e hoje nós vamos falar, né, com um host que já tem o seu canal, que já está bombando, né, que traz aí personagens relevantes na área de, cara, vamos lá, personalização, né, tirar aquilo que você, às vezes você nasceu, infelizmente você pode ter nascido com algum, né, defeito facial, não vou dizer defeito, mas assim, algum problema, né, facial, alguma coisa que realmente você se olha no espelho e fala assim, cara, isso não tá legal. E às vezes muito funcional, né, e às vezes não é só estético, é funcional. E eu estou aqui com Luiz do Na Face Pode. Que honra, Júlio. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Tamo cara. aí, cara. E aí, Luiz, vamos começar, né? Começando. Cara, você tá sabendo tudo sobre face aí, pô. Cara, mas assistindo o teu podcast, você acha que a gente não começa a entender um pouquinho do mundo desse universo que enfim, até, né, tirando uma adenda aqui, teve uma cliente uma vez que ela queria fazer um podcast e ela era médico acho que de traumatologia, alguma coisa nesse sentido, que, né, que ela reconstruía também a face, né? Sim. Mas é só de trauma, né? Aquela pessoa que se acidentou e que aconteceu alguma coisa nesse sentido, e ela atendia só pronto-socorro, né? Aí só os acidentes. Só os acidentes, acidentados ali, fraturas e tudo mais. E a gente vê no teu podcast uma evolução muito grande, né, do teu podcast e também dos personagens que vêm aí falando um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, antes de mais nada, a gente precisa conhecer quem que é o Luiz, né, e o que o Luiz hoje está atuando, né, a área que você atua hoje, sim, que eu acredito que tem tudo relacionado, né, mas que a galera quer saber. Que legal, cara. Pô, parabéns pelo projeto, cara. Eu tava falando com você aqui agora. Sensacional, cara. E a habilidade que você tem de comunicação é absurda, né? Capaz. Eu tava preocupado aqui, pô. Eu não sei com quem eu ia falar. Você imita um monte de voz. Eu falei assim, quer ver que ele vai colocar algum personagem? Ô, louco, bicho! De repente! Não, cara, é um fenômeno. É um fenômeno. Obrigado, cara. Muito legal. Parabéns. Vai estourar, não tenho dúvida disso. Então, cara, eu trabalho no mercado da saúde há mais ou menos uns mais de 20 anos, cara. Bem mais de 20 anos, acho que uns 25 anos já. E eu sempre trabalhei com relacionamento médico. Mesmo muito jovem, conversava com muitos médicos e cresci assim. E fui implantando esse projeto relacionado aos relacionamentos com os cirurgiões e médicos por onde eu passei. Passei no mercado público, hospitais universitários, planos de saúde. Daí eu fui entendendo como que funcionava tudo isso, né? Até entrar numa empresa privada que fornece materiais de bucomaxilo. E uma empresa que já está consolidada também há 24, está fazendo hoje 24 anos de existência essa empresa, e que fala com muitos cirurgiões bucomaxilos. Então, assim, eu vim de São Paulo, né? E até chegar aqui eu queria jogar bola. Fiz o teste no Atlético, não passei, obviamente, senão eu não estaria aqui, né? Talvez estaria por outro motivo. Joguei um pouco no Paraná, futsal, depois fui trabalhar porque era o caminho mesmo. Não deu certo na bola, fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, sempre trabalhei na área da saúde. E me incorporou muito para fazer o que eu faço hoje. E aí eu pensei nesse projeto de uma forma olhando para os nossos clientes, né? Os nossos clientes são cirurgiões. Sim. Que pedem o material e usam nos pacientes que precisam, né? E eu sentia, cara, e essa história é engraçada, que eu sentia que eles precisavam de um conteúdo para divulgar o trabalho deles, sabe? E aí teve um cara que eu vi no Instagram, esse projeto que eu da Face Pod já era em 2022. Aí eu levei para a empresa e falei, o que vocês acham, cara? Eu falei assim, não é hora. Pô, não, a gente está com muita preocupação aqui, não vamos fazer isso agora. Eu entendi e passou.
E aí, no ano passado, eu fiz essa proposta de novo. Cara, vamos fazer, pode ser interessante para captar, até para os pacientes entenderem como que funciona. Não, acho que melhor não. E aí até eu vi um Instagram de um cirurgião lá de São Paulo, extremamente conhecido, e ele estava fazendo um vídeo no consultório dele. Ele colocou, eu acho que apoiado o celular aqui falando, e ele olhando para o lado respondendo uma pergunta X, qualquer, como se ele estivesse respondendo uma pergunta com foco para o paciente. Só que no reflexo do olho do óculos dele, cara, dava para ver que não tinha ninguém lá. Uhum. E eu falei, porra, os caras precisam disso. Tá precisando. Precisa criar um conteúdo mais estruturado, que não seja só ele criando sozinho. E eu pensei no podcast. De prestigiar o cara para chamar no podcast, e aí precisava ser uma estrutura legal. Não queria gravar na empresa, ônibus passando, até que encontrei esse castelo aqui, né, cara? Que é um absurdo. O teu estúdio aqui casou muito bem com o projeto de vocês. Com o projeto, cara, porque impacta quando os caras chegam aqui. E assim, hoje eu acompanhando ali os convidados de vocês, eu percebi o seguinte, que as histórias do podcast, ele linka, né, quando ele está não só demonstrando ali, mas ele linka muito com o personagem lá fora. Quer dizer, que é a comunicação. Então, você está trazendo uma comunicação, uma ponte, né? Já falamos sobre isso. Uma ponte que você linka o cara que é o expert, né, da área, junto com a experiência dele e trazer casos que a pessoa que está assistindo está passando por aquele caso. E ela se vê naquilo, né? Ela se vê no espelho daquela comunicação. E aí ela fala, cara, tem solução pro meu caso, tem cara, soluções, né? Sim. E você falando agora, quando você fez a abertura, eu assistindo vocês, a gente começa a entender um pouco mais, cara. E é legal isso, porque esse é um dos objetivos, né? De levar um assunto tão técnico para um cara que não sabe nada, tipo, daquilo, né? A gente vive cirurgias como aquela todos os dias, né? Mas eu falo que tem amigos meus e que tem uma baita apneia do sono, que vai dormir, ronca, não respira, e às vezes nem sabe que tem cirurgia que trata aquilo, cara. Então a gente queria trazer esses cirurgiões de várias especialidades que a gente vai trazer aqui, para pegar esse assunto e traduzir num formato mais leve para chegar no paciente. E a comunicação, aí você vem num ponto que é super interessante, que é a comunicação. Quando você está no teu podcast e aí conversando com o médico, com o especialista ali, e aí aquilo se torna de uma forma mais leve, e aí essa linguagem, ele acaba, né, dentro da conversa de vocês ali, transformando aquela linguagem muito técnica. É lógico que também para o cara que é técnico também entender um pouquinho, mas ele traz essa humanização, vamos dizer assim, nesse linguajar, cara, que é compreensivo. E assim, cara, todo mundo consegue compreender uma técnica que é, digamos assim, extremamente complexa, num linguajar que, cara, que é compreensível, e a pessoa fala assim, cara, então isso é legal, quer dizer, é informação, né? Essa informação com esse poder de tradução, né, para o telespectador, porque a maioria dos médicos hoje ainda tem, né, um tabu de não se comunicar, né? Não sei se é isso também. Total. Por legislações, enfim, porque assim, até um tempo atrás não podia fazer nada em rede social. Sim. Tinha, né, acho que não sei se a CRM, que, né, de medicina, e, enfim, toda a área, desde medicina, odontologia também não podia, as meninas de dermatologia, hoje a gente atende as meninas de dermatologia, e aí hoje, claro, que com a comunicação, quer dizer, o médico ele precisa se comunicar. Sim. O cara pode ser o melhor do mundo, correto? Mas se ele não tiver hoje nas redes sociais, se ele não tiver no holofote, por exemplo, cara, não adianta, você pode ser o melhor do mundo. Ninguém vai te reconhecer como o melhor do mundo se você não conhecer o cara. Sim, cara. E o teu podcast faz muito isso. E você sabe que esses dias eu fiz um curso de marketing digital. Vamos tomar alguma coisa, né? Enquanto a gente conversa aqui, porque como os outros, com né? Você, pô. Que é isso? Eu vou implantar isso no nosso, hein? Você prefere... vamos nessa aqui, ó. Essa aqui é, cara. Vamos essa daí eu nem conheço, cara. Aí, ó.
Porque daí a gente vai conversando, a gente vai... Pô, como você vai soltando a conversa, se jogando for conversa assim, fora. a gente fica aqui até as 8 da noite, pô. Prepara os meninos aí que vão ter que ficar até as 10 da noite estamos juntos. E você sabe, Júlio, que eu tava fazendo um curso agora de marketing digital, né? Exatamente para casar com tudo isso que a gente tá vivendo, podcast. E cara, trabalhando com o Google, cara, eu tava estudando o Google Ads, né? E eu fiz uma busca assim, porra, a gente trabalha com os caras, os melhores cirurgiões aqui, cara, dos caras que vieram aqui, Leandro, veio o cara do Einstein lá, o Sérgio Gonçalves, pô, lá de São Paulo, pô, só nego grande, cara. Como de você, só monstro. Só monstro. Daí você joga no Google aqui, porque o leigo hoje, o paciente, ele joga no Google e fala, quero me consultar com o melhor bucomaxilo de Curitiba. E às vezes nem sabe o que é um bucomaxilo. Às vezes não sabe. Cirurgião de face. Isso. E os melhores que estão aqui não aparecem no Google, cara. O que acontece? Eles estudam tanto e assim, essa parte de comunicação, de divulgação do trabalho, às vezes acaba deixando. E os caras, assim, quando colocam essas informações no Google, aparecem os caras que estão começando agora, que mais antenado, que não tem a bagagem do cara, entendeu? E que se ligou e saiu na frente, né? Então você matou a charada, cara. E assim, Instagram tá aí, né, cara? É uma vitrine que se o cara não tá em lugar nenhum, né? Não, e eu vou mais além, porque assim, ó, além... Posso falar aqui? Paulo, fica à vontade. É comunicação. Porque assim, ó, vamos lá. Aquele caso de que, eu não lembro o nome do menino lá. Rapaz. Que ele tinha, você que é mais da área, né, conhece mais, que ele tinha essa parte do queixo mais para frente, que eu não sei como é que é a técnica disso, Sim. o nome específico, que não podia beijar, que nunca tinha beijado, né? Pô, eu conheço, cara. Absurdo, cara. E aí o médico falando, né? E aí o resultado depois final, que o cara casou depois, né? Sim, cara. Né? E assim, quem tá assistindo, vendo isso... Cara, é uma conectividade muito grande, que é um relacionamento que você cria com o telespectador. Então, quer dizer, quem assiste vê o médico já por um outro viés. Né? Não só como um médico, aquele cara que fez, né, o reparo ali, que fez aquela cirurgia, mas que... Como que é esse médico? Como que é esse personagem, né? Então ele falando ali que para ele foi uma satisfação e que foi, né? E ele usa esse caso ali como, né, como uma vitrine, enfim, aplicando, né, mostrando. Isso é excelente, cara, porque daí traz o quê? Afinidade. A pessoa começa a ver o médico, não somente agora como um puta de um especialista, vou falar assim, né? Mas como um cara que é um monstro, né? Que é um cara acessível, que é um cara humano, que às vezes faz a cirurgia até pelo SUS, né? Sim. Lembra? Pelo SUS, cara. Falei, cara, fazer um tipo de correção dessa. Aquele que, né, eu acho que você é melhor do que eu, que, cara, o cara tirou toda a pele do cara pra frente. Você lembra mesmo, hein, cara? Cara, eu falei, cara, como é que o cara consegue fazer um negócio? O cara tem que ser muito bom. Cara, os caras são diferentes. E o que cara. falta pra eles é justamente isso, essa comunicação que você tem trazido, cara. E, cara, porra, obrigado, cara. Que bom que você tá... E da forma que você tá traduzindo, cara, é exatamente o projeto que a gente tinha... Eu lembro quando eu vim aqui a primeira vez que a gente sentou ali pra falar do projeto. E eu nunca tinha feito isso aqui, cara. Só que a comunicação é uma parada que me encanta, sabe? E tem técnica pra isso. Tem técnica, né? Pra isso. As pessoas às vezes são retraídas e dá pra destravar isso. Por que não, né? E quando a gente traz algum cirurgião aqui que ele... E esses caras, cara, o Daniel Cassano veio recentemente aqui. O cara vai nos congressos lotado de gente. Lotado, porque sabe que o nome do cara é muito grande. Ah, sim. Daí eu trago eles aqui e tento humanizar ele mesmo, sabe? Pô, como que é a véspera da tua cirurgia? Você consegue dormir tranquilo? Porque, cara, eu fico pensando, às vezes eu tenho um problema no dia seguinte pra resolver e eu não durmo. Pô, vai ter um paciente deitado lá que depende dele, cara. Olha o tamanho da parada e que a gente às vezes nem considera, né? E não considera, exatamente. E esses caras têm uma luz diferente, cara. Eles são... Porque assim, não é só o cara saber, né? Ser especialista, né? É aquilo que eu falo, o cara tem que ter o dom para aquilo. Tem, cara. E tem que amar muito, né? Porque demais, querendo ou cara. não, cara, ele tá abrindo a face de um ser humano ali para fazer uma correção que praticamente
eu não teria estômago para fazer isso, porque quando a gente assiste é uma coisa, né? Sim. Quando você vivencia que você tá acordando, eu acho que o bicho pega. O bicho pega, cara. O paciente, né, ele dorme, Você não né? vê, né? Você Mas só acorda. até isso, cara, é uma coisa que a gente às vezes acaba não pensando, né? Porque quando o paciente tá lá na mesa cirúrgica, tem um familiar esperando lá de fora, extremamente preocupado, cara. O cara tá com Pô, será que ele vai acordar? Será que não vai? Como que ele vai acordar? Pô, aqui faz 1 hora que ele tá aqui. Às vezes a cirurgia é 4 horas. Não, e o cara falou assim, não, essa cirurgia vai dar 2 horas. Aí quando ele abre, ele fala, cara, vai dar umas 3 horas. E aí cara, não tem esse negócio de a hora que começa, você só sabe a hora que começa e a hora que vai terminar. E a gente, eu sou instrumentador cirúrgico, né? Uhum. Eu bati aqui no... Tô acostumado com essa tecnologia toda aqui. Eu sou instrumentador cirúrgico e frequentei muita cirurgia ao longo da minha carreira. E a rotina de centro cirúrgico assim, cara, que às vezes tá marcado para começar a cirurgia às 10 horas. Pô, se não liberou a sala, vai começar às 11, 11h30, pô. E aí atrasa. E a família lá não sabe, acha que a cirurgia já tá rolando, e o negócio às vezes nem começou, cara. Isso é normal, cara. Você que tá assistindo aí, você vai fazer alguma cirurgia, ou vai esperar algum parente teu vai fazer, pode esperar que tá marcado para as 10, vai começar às 11. E desassossegue, né? Porque e relaxa. Relaxa, porque... Relaxa. E esses caras aqui que vêm, cara, estão tão relaxados, cara, no centro cirúrgico. O que dá uma tranquilidade pra gente como paciente, né? Sim. Porque é onde os caras gostam de estar. Eles estão soltos, cara. Eles estão se divertindo. E a gente se matando aqui de preocupação, né? Porque até teve um que, quando ele abriu, e ele falou, esse aqui é um nervo do dente, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que o cara sabe que aquele negócio é um nervo, né? Porque, tipo assim, e não pode cortar, porque se corta, tira toda a sensibilidade da boca da pessoa, talvez até da língua, enfim, sei lá. Muitas vezes fica paralisado. Paralisado, e a pessoa não sente mais o gosto das coisas, enfim. Então, quer dizer, querendo ou não, é uma coisa complexa, né? Cara, imagina, e às vezes a gente vê imagem, né? Imagem de cirurgia, e aí na foto tá tudo limpinho. Uhum. Só que o cara abriu ali, é sangue, é não sei o que, tá escuro, com acesso pequeno. Pô, esses caras têm que tirar o chapéu, cara. Por isso que eu falo, vocês ficam pagando pau pros caras, vocês ficam... eu pago pau mesmo. Não, mas eu tiro o chapéu pros caras, sou fã, puxo o saco mesmo, porque os caras são foda, cara. E outra, né, é mérito, né? Se a gente for olhar, cara... Estudaram pra cacete. O cara tem que estudar pra isso, né? E não só estudar, né? Porque além de estudar, o cara ainda tem que vivenciar e praticar, né? E aí, tá, tu vai praticar no quê? Num boneco? Cara, que não sangra. Que não sangra, que não sei o quê. Cara, na hora que você corta lá e, pegou uma vez que espirrou um sanguinho a mais ali, entendeu? Como lidar com a situação? Então, isso é experiência. Então, esses caras que vêm, eles têm uma experiência absurda. Cara, então, esses caras são diferentes. E a gente, às vezes, não dá o devido valor, né? O devido valor, é exatamente isso. Às vezes a gente fica idolatrando... Com todo respeito aos cantores, tá tudo certo. Sim. Às vezes a gente não dá devida importância, né? É de quem cuida da gente, né? Porque se a gente família, for olhar, cara. hoje o médico é o médico que cuida da gente, né? Vamos pensar assim, querendo ou não, a gente cria, né, os pilares, né, familiares, né, da amizade e tudo mais. E aí, quando é que eu vou ao médico, né? Eu só vou ao médico quando tem um problema. Sim. Então o médico é aquela pessoa distante. E não tem aquela conexão com você, porque você só vai lá quando você precisa. Afinal de contas, a gente só vai no médico quando precisa. Sim, total. Né? Mas aí, o que acontece? Se aquele médico, né, que você tá lá conversando com o cara e tal, você sente que... a primeira coisa, eu acho que antes disso, o cara vai nas redes sociais, né? Cara, quem que é o médico? Legal. Qual que é a experiência do cara? O que estão comentando sobre Porque se ninguém indicou, né? Se ninguém indicou, já é uma coisa boa, né? Sim. Ninguém indicou, eu vou correr atrás e aí, né, vou escolher pelo perfil. Mas se é uma indicação, beleza, é 50% de... Caminho andado. Desassossego, né, da parte da preocupação, porque alguém já indicou. Mas e quando não é? E aí você vai fazer toda aquela pesquisa para daí você falar assim, cara, esse médico é legal. Beleza. Aí você vai fazer aquela, né, a cirurgia, vai, né, ali fazer uma cirurgia e depois, aí esse médico acompanha esse cara por um certo tempo para ver a evolução. Olha a preocupação dos caras.
Cara. E a gente só preocupa deles quando a gente precisa deles, né? É E verdade. ao contrário deles, depois que eles fazem as cirurgias, pelo menos foi o feedback que eu vi de todos eles, cara, eles acompanham a vida do cara, entendeu? Tipo, cara, por muito tempo, assim, tipo, cara, ó, aí o cara vê lá o cara casado, com filho, não sei o quê. Ele falou, cara, missão dada, missão cumprida, né? É isso mesmo, cara. E assim, né, como toda profissão, tem gente que tem bons e maus profissionais, né? Como todas, né? Que a gente já vai fazer qualquer coisa, a gente vai pesquisar antes de você comprar aquele serviço, né? Da saúde mais ainda, né? Mais ainda, com então certeza. Tem gente que tem bons e os não tão bons assim, né? E eu acho que esses que tem que ser valorizado. E esses caras, assim, eles... até a Cecília e o Glauco vieram de Londrina nesse último que a gente gravou segunda-feira? De manhã. E eles falam, eu sei que o que eles vão sentir, então eu quero, no pior momento do pós-operatório, eu quero estar lá no quarto. Uhum. E você acha que são todos que são assim? Não são. Não. Quero estar lá, na hora que ele acordar, eu quero estar lá. Porque ele sabe que a família vai estar preocupada. Pô, a gente como paciente, não sei se você já teve que internar por algum motivo, eu fiz uma cirurgia na fíbula uma vez. Eu fraturei jogando bola. E, cara, eu saí da cirurgia, tava lá esperando e nada do médico. Cadê o médico? Pô, não vai. Pô, eu já queria ir embora. E o médico não vem dar alta. E daí você começa a ficar preocupado. E a enfermeira que tá lá te vendo não sabe também o que fazer. Então a gente como paciente, a gente fica apreensivo e ansioso. Sim. E esses caras que pensam nisso e humanizam o paciente do jeito que eles humanizam, aí tem que tirar o chapéu. E os casos, né? Os casos que a gente vê aqui, cara, são casos muito difíceis, né? Digamos assim, não é pra qualquer um, né? O cara tem que ser muito bom pra poder... E você vê como transforma a vida, né? E transforma. Eu acho que a parte mais importante ali, não vou dizer importante, né? Mas a parte que eu sempre vejo, que é, não vou dizer só o resultado esteticamente, né? Mas a felicidade pós-cirurgia. Então, assim, se a gente trouxesse o caso, o personagem, vamos pensar, o médico versus o paciente no podcast para eles falarem... Pô, ia ser demais. Ia ser divino, né? Porque aí você vai ouvir do cara, né? Dizer assim, cara, a minha vida é outra. Né? É uma baita ideia. É caso de que de repente o cara até chore no negócio, de tanta emoção, porque... mudou a vida da pessoa, né? E o cara tá com medo antes da cirurgia, normal, né? Com certeza. Não vou fazer. Tem outros que esperam a cirurgia acontecer há anos. E quando acontece, as 72 horas do pós-cirurgia são as piores, assim. Inchado, dor. O cara se arrepende de ter feito. Porra, por que eu fui fazer? 72 horas. Mas depois das 72 horas, cara, o cara que tem uma apneia do sono, ele dorme e ele respira. Cara, o cara não sabe o que fazer com tanto ar passando. Cara, eu nunca senti isso. E a gente nem pensa nisso, cara. É ar passando pela tua... Uhum. Cara, e é uma coisa tão simples que faz uma diferença pro cara. E ainda assim, faz a cirurgia, devolve a respiração, devolve a mastigação, a mordida fica boa. E ainda o cara esteticamente fica muito mais bonito. E aí, cara, aí é um brinde, né? E me diga uma coisa, desses casos ali, o que mais desses casos te chamou a atenção? Teve algum específico, assim, que você falou, cara, isso aí... Cara, eu acho que o caso mais impactante que eu vi, talvez por ser não tão comum assim, sabe? Teve um convidado nosso, que é o Sérgio Gonçalves, que é um cirurgião cabeça e pescoço, que trata muito câncer da região de cabeça e pescoço. Então ele tira muito tumor. Cara, e o cara tinha um tumor na boca, assim, absurdo. Absurdo. Eu falei, como que esse cara come? O cara não come. E o pós desses casos que ele trouxe foi absurdo. Ele tinha uma lesão na face, um outro caso que ele trouxe, que era uma lesão na face, começou pequenininho e virou um tumor gigantesco. E ele tratou esse paciente. E reconstruiu totalmente. E esses me impactaram, assim, de você ver. E olha que eu já vi caso. E os casos que eu vi dele ali foi pesado. Mas o que acho que mais tenha transformado, assim, que eu falei, porra, deu uma balançada aqui. Foi o Leandro trouxe um caso de um menininho que também acho que tinha uma mordida que ele não conseguia abrir a boca. Abrir a boca? Ele não conseguia, abria só um pouquinho. Bem pouquinho. Acho que 2 milímetros, imagina. Como que higieniza, como que come. Não come. Não entra nada. Paciente desnutrido, tipo, faz o quê? E ele operou esse paciente,
pelo SUS, que não ganhou praticamente nada, porque... Né? Remuneração, esqueça. E esse paciente cresceu, ele tratou, e esse paciente procurou, ele era de longe, acho que do Belém do Pará, não sei, foi na clínica dele, disse, olha como que eu tô, bem, forte, saudável, assim, ó, eu vou fazer odontologia por tua causa. Imagina, cara. Cara, e esse menino não tinha, tava com uma situação com risco de vida, cara. Ah, com certeza. Se não... Esse foi o que balançou, assim, que eu É, lembro. eu acho que esse eu não cheguei a ver, não. Leandro, acho que foi lá no... Eu não lembro qual episódio foi, mas esse foi um caso que balançou, assim. É, porque aí salvou uma vida, né? Cara... Porque assim, né? Ok, se você não se alimenta, uma hora não vai dar certo, não. Não come, cara. Não tem como, né? E quantas pessoas não tem aí fora, cara? Então, você falando nisso, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe foi um caso assim, ó. A minha família sempre fumou e bebeu bastante. Esse é um fato. A minha mãe, Não por tá cigarro... errado, né? Não tô brincando. Não tá errado, não. Esse cara, bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Ela pegou câncer na garganta. Aí o médico falou assim, ó, dona Júlia, é o seguinte, o câncer é feio, é maligno, vamos fazer a cirurgia, vamos fazer as quimioterapia e tudo mais. Vamos operar e vamos extrair ele e vamos fazer a quimio. Beleza. Risco, chance de vida, 6 meses. Ó, 6 meses. Operando ou não operando, tu tem 6 meses de vida. A gente só vai saber depois de operado o quanto isso vai durar. Que pesado. Se vai voltar ou não. 6 meses de vida foi o que deu pra ela. Aí a família toda, né? Aí, olha só o caso, que estranho, né? As minhas irmãs todas se preocupadas, né? Os meus irmãos, tá? Todo mundo falou, vamos cuidar da mãe, porque agora é hora... E todo mundo mora distante. Eu moro em Curitiba, minha irmã, meus irmãos em Mato Grosso, outro em outras cidades e tal. Aí a gente, né, graças às redes sociais e hoje a facilidade da comunicação, a gente se reuniu e aí ela começou a fazer o tratamento. Terminou o tratamento, pós-tratamento, 6 meses depois, ela praticamente estava curada do câncer e com a traqueia, usando aquele negócio no pescoço. Fez um buraco ali para respiração, porque o câncer tinha tomado toda a traqueia dela, ela não conseguia respirar. Aí teve que fazer a tráqueo. Aí eles tiveram que fazer a tráqueo. Só que o fato de que a tráqueo ficou muito tempo, também não dava para tirar. Aí o médico falou assim, se mexer é perigoso. Tipo assim, agora a gente tem um ferro aí e que a gente pode tentar retirar. Mas se retirar, pode ser que o câncer volte. Só pelo fato de mexer no negócio. Então tá estabilizado. Beleza. Aí, acho que isso já tem o quê? 2 para 3 anos. Recente. A minha mãe não voltou a fumar depois? Você tá brincando? Eu tô te falando sério, cara. Cara, pensa numa mulher que passou por tudo. Cara, emagreceu. Hoje ela é bem magrinha, bem magrinha. E hoje ela se alimenta muito, né? Muito ruim, porque o negócio enrosca. Toda vez que ela engole, Sim, enrosca tá ali. lá. Pra falar e tal. Cara, e aí, e até hoje. Ela falou assim, aí depois aí ela foi, né, na consulta com o médico. Aí ele falou assim, dona Júlia, a senhora tá fumando de volta? Daí ela respondeu assim, né? Doutor, Tadinha, cara. aqui é pau de aroeira. A gente verga, mas não quebra. Cara, eu falei assim, teimosa, cara. Daí as minhas irmãs ficaram putas da cara, velho. Pensa nas meninas que saíram lá de Mato Grosso, que não sei o que, e toda a família fez de tudo. E aí, achando que ela ia parar de fumar, ela falou assim: vocês deram mais algum tempo pra eu fumar mais. Sacanagem. Vou aproveitar o tempo que eu tenho. Agora que eu tenho mais tempo. Cara. E assim, né? Hoje ela tá com aquele negócio lá, ninguém mais liga mais pra isso. Deixa agora. Agora, cara, ela escolheu, né? Então, tipo, ela escolheu. Ela escolheu viver assim até a hora que Deus quiser, entendeu? Mas aí, tipo, porque na preocupação a gente queria, né? Vamos salvar a vida, né? O médico também. Aí o médico falou assim, dona Júlia, não vou mais consultar a senhora, não. A senhora procurou outro especialista. Você estava esperando que ela ia parar de fumar e ia começar a correr no parque todo dia. E aqui, vamos pensar, né? Que aí ia ter aquele negócio assim, tipo, o médico fala assim, essa aqui foi um caso que a gente fez e tal, né? Um bom caso, né? O paciente se recuperou e vive bem.
né? Se for um caso, um paciente que se recuperou e voltou a fumar. Eu falei, pô, sacanagem. E a gente é teimoso, né? O ser humano é estranho, né? Pô. Mas são escolhas, né? São escolhas, né? Não e a gente faz, jeito. às vezes, as escolhas e às vezes não tem volta, né? Dependendo do que você saúde faz. é complicado mesmo. E a nossa cabeça também é muito responsável por muita coisa. Isso vai... Do quanto você... Até teve uma cirurgia que veio aqui como convidada, ela falou assim, o jovem tá... ele... Aparentemente ele não tem nenhuma doença, mas ele não é saudável. Porque hoje o jovem ele vem com uma carga, né? Assim, eu não sei, acho que provavelmente a gente tem uma idade muito próxima. E hoje tudo muda, né? A cabeça do jovem tá hoje voltada. Muitos têm depressão, muitos têm ansiedade. E é uma coisa que tá aí, cara. Não dá para falar, não existe. Tá aí. E outras, vamos contar assim pelo que a gente consome, né? Exato. Então a gente já vai pelo que a gente consome, né? Aquilo que você come o teu corpo é aquilo que você come. É bem isso. Então a gente come muita bobeira por falta do que... Cara, eu acho que falta de tempo. Às vezes você quer trabalhar, fazer muita coisa e você não se alimenta legal. Aí o cara deixa de fazer uma academia, eu voltei a fazer um exercício em casa, porque eu tava meio gordinho, tava feia a coisa. Agora com esse figurino aí, não cabia no look, tá ligado? Eu falei, não, antes de caber no look, tem que emagrecer, senão tem que fechar a gravata borboleta. Tem que fechar a gravata borboleta. Embora esse pescoção aqui, cara, haja gravata pra poder fechar esse pescoço. E aí eu fiz, né? Porque assim, ó, depois de uma certa idade, a gente começa a somar. Até então, a gente nunca se preocupa, né? Aí depois que tem filho, não sei se é o seu caso, se você tem filho, não casado, tem filho, né? Mas assim, a gente acaba, cara, criando esse hábito de, não, quando você é jovem, você faz pela conquista. Sim. Porque não sei o quê, eu fazia capoeira, malhava, né, e tal. Pra ter um corpo bom. Só pra conquistar a menina lá e tal, só, né, pra se divertir. Aí depois de uma certa idade, fala, puta, essa menina tá com 8 anos, até os 20 e poucos anos eu tenho que aguentar o tranco. Eu tenho que estar aí para dar o amparo como pai. E aí você começa a recalcular tudo de volta. Você fala assim, cara, nossa, quanto tempo eu perdi para não... né, nas mudanças de hábito, né? Então, cara, isso aí começa a né, fazer uma... retroceder, né? E Sim. aí começa a refazer a sua rotina novamente. Então eu falei pra minha esposa, falei, cara, eu não posso chegar com, sei lá, 60 anos com um corpo de 90. Cara. Então a gente tem que, porque mentalidade, porque a gente sabe que hoje, bombardeando pelas redes sociais, as pessoas não se comunicam, não tem mais aquele negócio de almoçar em família, de estar né, à mesa. Às vezes tá almoçando, tá com o celular na mão. Isso, casal, cara, casal de não frente pro outro. Se fala pelo celular, pelo Instagram. Fala, oi, tudo bem? Mas isso é uma realidade, né, cara? Isso daí tá aí. E aí vem os problemas psicológicos que você acabou de comentar. E assim, a gente às vezes acaba adoecendo muito rápido por conta disso. E, cara, você não fazer atividade física. Teve uma outra conversa que eu tive com uma outra cirurgia. Ela falou assim, eu cobro uma consulta, o paciente vai na minha consulta pra eu falar que ele tem que fazer atividade física. Pô, é tão simples, cara. Podia ter economizado R$300, sei lá. Mas eu acho que o cara quer ouvir do profissional. Porque assim, ó, tem uma médica, na verdade não é médica, né? O esposo dela é um cirurgião plástico, que é o Adel Barque, não sei se você já ouviu falar. Sim. E a esposa dele é que faz a primeira pré de consulta. Às vezes a pessoa tá bem. Ela quer colocar, por exemplo, trocar uma mama, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Colocar uma prótese, enfim, né? Fazer alguma coisa estético, porque ela não está se sentindo bem. Mas, na verdade, né, nem haveria necessidade disso. Tá entendendo? Sim. Ela não se sente bem por outros motivos, talvez psicológico, ou às vezes por comparação, né? Esse tem, esse não tem. Eu, por exemplo, já falei para minha esposa, final do ano, né, o aeroporto aqui tá muito baixo, eu vou ter que reflorestar ele, tá ligado? Então, né, porque daí a mídia social, não pode ver uma vez, né? Você olha no aquele Instagram ali, apareceu uma vez, você ficou olhando 30 segundos, cara, ele te bombardeia de tudo quanto é informação sobre aquilo. Aí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu acho que vale a pena, pô. É um investimento que você faz na gente mesmo. Quer dizer, atividade física, né? Prolongar esse entre aspas, esse tempo de qualidade de vida, até sei lá, Deus sabe quando,
Mas isso é em prol de você mesmo. Quer dizer, a pessoa tem que se amar e ela se procurar fazer. E às vezes ela Sim. precisa de um médico para orientar ela. Fala assim, não, cara, você não precisa disso. Você precisa disso, isso, isso. Entende? E às vezes a gente acaba pensando em a gente fazer por nós, né? Mas não é só por nós, né, cara? Porque, pô, a gente vai envelhecendo e eu penso nisso hoje, né? Hoje a gente fala, minha esposa, cada vez mais a gente fala de não vai ter filho, e fica nisso, Uhum. né? Só que quando você faz por você, você não tá fazendo só por você. Sim. Você vai envelhecer, provavelmente, quanto menos você depender de uma outra pessoa, melhor. É o que você está construindo hoje. Sim. E lá, não é lá na frente, é o que você planta hoje, É né? o que você planta agora. Se você não conseguir levantar da mesa sozinho, não ter força na perna para levantar da cadeira, você vai precisar de alguém para te ajudar. Vai precisar de alguém, é. Então, às vezes, não é só para o nosso bem-estar. É, às vezes, para não preocupar uma pessoa que está do teu lado, que te ama e quer o teu bem. E às vezes a gente acaba não pensando muito nisso, né? E não procurando ajuda. E tem que pensar no próximo, né? E às vezes você acaba dando exemplo, né, Júnior? Sim, exatamente. Né? E é um fato engraçado, né, que você acabou de comentar aqui sobre, né, a preocupação, né, e aí eu vejo, cara, que esses médicos que têm vindo, eles se preocupam tanto com o paciente. Se preocupa, cara. Lembra aquele projeto lá, né? Você perguntou para ele, falou, cara, é o seguinte, como é que você executa isso? Ele falou, não, a gente usa 3 horas de cirurgia, mas a gente fica 2 meses com o paciente, 3 meses antes. Imagina a véspera disso. Faz um planejamento, aí faz o virtual, não sei o quê, para depois fazer a execução, né? Eu falei assim, cara, isso aí não é dedicação? Cara. Isso é dedicação àquela pessoa, aquele personagem, né? E tem que amar o próximo mesmo, amar né? O próximo. E teve vários professores que vieram aqui já, da velha guarda, né? Vários professores, o João Carlini, enfim, o Delson que veio agora, a gente gravou, não foi pro ar ainda. Ele falou assim, cara, se você tá nesse negócio pensando no dinheiro, não esqueça, cara. Muda de profissão, porque não vai chegar no caminho bom, cara. O dinheiro é consequência, cara. É difícil falar isso para quem tá com fome ou para quem tá se virando para sobreviver com o salário dele, mas depende, é uma consequência o salário mesmo, né? Sim. E principalmente na área da saúde, cara. Se você não amar a gente, não gostar das pessoas, não amar o próximo, você não vai ter esse cuidado, né? Não, e o cuidado do ser humano, às vezes, é pior do que cuidar até de um animal. Porque eu tô falando isso porque tem as meninas aqui do Pet Doc, um beijo para vocês, meninas do Pet Doc, que, cara, hoje as pessoas, vamos lá, tem muitos, né, animais, né, tem um nome específico porque eu esqueci o nome agora, os pets, né, que convivem com a família substituindo um ser humano. Sim. Cada vez mais. Substituindo. Por quê? Porque é o seguinte, o ser humano, vamos lá, é uma criança e um animalzinho, um pet. Ok, o petzinho não precisa trocar roupa todo dia. Tem algumas pessoas que fazem isso. Não, tem os doidos, né? Exagera, hein? Tem uns malucos na cabeça. Que chega no inverno e olha assim, o cachorrinho tá de meia. Tá de meia, tá de tênis, tá não sei o quê. Aí ele. Com a roupa mais cara que a nossa. Aí ele transforma aquilo realmente numa criança, né? Porque daí ele coloca tudo, enfim. Mas o cuidado não é tanto quanto um ser humano, né? Porque eles não ficam tão doentes quanto a gente que pega uma que já tá preso, né? Já fica nos seus apartamentos, nos seus lugares e não sai tanto para convivência como a gente que vai para a escola, vai para não sei o quê, se tá cumprimenta. Muito mais exposto, né? Tá muito mais exposto a todo tipo de vírus e bactérias. Aí você acaba fazendo essa substituição, né? Substitui ali o ser humano pelo animalzinho que vai ser seu companheiro ali. E hoje acontece muito isso por conta de que às vezes a pessoa prefere, sei lá, ter alguém que está ali do teu lado, mas que a preocupação não seja tão grande quanto um ser humano. Porque, querendo ou não, é difícil. E outro, você lidar, né? Aí vem toda a questão de educação. Cara, depois que eu tive filha, meu Deus, mudei totalmente. Porque uma coisa é você pensar em você e a sua esposa. Outra coisa é você ter mais outros dependentes. Cara, que depende totalmente de você. Totalmente. Cara, para se vestir. Cara, bebê, então. Meu Deus, o que é um trabalho, cara, para uma criança recém-nascida? Coisa que você nem pensava, né? Não, e tipo, a amamentação,
não vou nem dizer de roupa e comida, essas coisas, porque bebê é só a mama praticamente. Mas o cuidado, cara, que é de manhã, tarde e noite, é 24 horas, tem que estar em cima até o bichinho crescer. Sim. Aí quando ele cresce e quer correr, você fala, não corre. Você vai segurar. Você vai se machucar, velho, não corre não. Então você acaba, né, se protegendo demais. E aí as pessoas acabam optando, né, por ter um animal de estimação, né, justamente por essas questões de, às vezes, até o cara não ter tempo para poder tá com aquelas pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente fica pensando e eu falo muito, né? Com meus amigos, inclusive. Que falam que tem filho, não tem filho, você tem filho, eu não tenho filho. E tudo bem, né? Porque, sim. Né? E eu acho complicado nessa fase, né? Porque a gente vive num mundo diferente do que a gente viveu e que a gente cresceu lá atrás, né? Com certeza. Hoje o mundo é outro, né? Tablet o tempo todo. Criança pequena mal sabe falar e já tá arrastando pra cima, pro lado, lá já não sabe tá. tudo, conectar Que loucura. em tudo. E aí eu fico um pouco preocupado com isso, assim, porque às vezes a gente, nessa correria nossa do dia a dia, você não tem tempo. Aí você chega em casa e a criança quer brincar. Daí você solta um tablet na frente da criança pra acalmar. E é assim que as crianças estão crescendo, cara. E estão se desenvolvendo com a gente presente e ausente ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá perto, mas não... Pois é, e se ela não tá, né? Ela tá do lado e o casal, como a gente falou aqui agora, um tá no celular, o outro tá no celular. Como essa criança vai crescer? É do mesmo jeito, né? E às vezes eu penso muito nisso agora, porque a gente tá exatamente nessa fase de planejando mesmo, né? Eu e minha esposa. E é uma preocupação iminente, cara. Eu vejo que não é fácil criar uma pessoa assim nos dias de hoje, né? Sim, nos dias de hoje. Cara, mas vou te falar assim, ó, como pai, é muito bom. Assim, o lado, assim, existe o lado de preocupação e a gente se preocupa sempre, né? Mas o fato de que você, cara, sorriso, abraço, aquelas coisas assim que, cara, não tem dinheiro que compra, não tem nada que substitui, sabe? E às vezes até na própria, né, que fica doentinho e tal, cara, e aí você vê aquele serzinho tão inocente, né? Quanto depende de você, né? Dependendo de você, e ela na cama ali, né, dodóizinho, cara, você aquela preocupação e você olha pra ela e fala assim, cara, eu tinha que ser sei lá, o Superman pra ir lá e arrancar aquele negócio agora, e você fica sem esse poder de fazer isso. Mas aí depois quando ela, né, se medica e tal, e ela começa a voltar, a melhorar, aí você fica despreocupado, vem aquela coisa, sabe aquela sensação gostosa, assim, fala, cara, puta, que bom. É mágico mesmo, cara. Então, filho dá trabalho, como diz. Mas é gratificante. Mas tem que tem que ter mas hoje, né, tem que planejar. Hoje até questão financeiramente. Eu tive caso de cliente aqui, por exemplo, né, de mudar, de cancelar o podcast dele porque nasceu um filho. Porque não estava esperando. Mas sabe sei lá, as coisas se encaixam também, né, Julião? Porque, mas aí assim, ó, vamos lá, querendo ou não, a gente tem aquele negócio, vamos lá, talvez financeiramente não é tanta mudança no começo, tá entendendo? Mas aí o cara já tem que pensar num quarto para criança. Sim. Aí vai ter que se mudar talvez do apartamento que era só ele e a mulher. Entendeu? Às vezes o cara só mora num apartamento que é um quarto ali, uma suíte e tal, mas agora eu vou precisar disso. Pô, mas aí ela vai começar a gatinhar e brincar, precisa de uma coisa, entende? Então uma coisa soma a outra, cara. Quando você pensa que não, o custo... já tá gigantesco. O custo operacional disso acaba sendo muito maior. Mas eu acho que as coisas se encaixam. Tem um se encaixa, com certeza. Tem um amigo meu, cara, que não vou falar o nome dele, mas se ele ver, ele vai saber de quem eu tô falando. Ele sempre foi muito simples, não tinha um emprego, tocava na noite, e era assim que ele levava o dinheiro para casa. Sempre apertado, sempre quebrado, pô, não tenho dinheiro e tal. E era apaixonado por a menina lá do bairro. Começaram a namorar, engravidou. E sem condição, ela trabalhava, também que não ganhava horrores. Daí ele falou, cara, ela tá grávida, e agora o que eu faço? E agora? A família dele ajudou, tal, não sei o quê. Não contente, mais um.
Nossa, 2? 2. Na sequência, Passou sim. um tempo, 3. Ah. Resumindo, tem 4 filhos. Nossa. 4 filhos. Quase um atrás do outro. Tem um intervalo que eu nem Mais lembro pouco. mais, cara, mas... E as coisas são encaixadas, assim, foram se encaixando na vida Vai deles. fluindo. Os meninos super educados. Não tem luxo, não tem tanta coisa, mas Você o vê cara que lá é de feliz. cima, ele organiza a vida, né, da Mas pessoa você para sabe- receber tudo Você isso. sabe que isso tem muito a ver quando eu e a minha esposa, né, a gente, vamos lá, a gente nunca teve nada, mas assim, a gente tinha o sonho de ter um apartamento, de ter as suas coisas. E a gente, não, vamos construir para daí ter filho. Cara, sem mentira nenhuma, quase 15 anos. 13 anos se passaram e a gente não construiu nada. Não, é sério. Por quê? Shopping todo final de semana. Cara, aí você gasta naquilo que você não quer gastar. Não quer. Entendeu? Tipo, ou você não liga o que entra é o que sai, você não começa a administrar. Ou você acha que não tá gastando tanto. Isso, você não 12 soma. aqui, é 20. É 100zão aqui, uma pizza ali e tal, não sei o quê. Aí, quando passou isso, aí minha esposa falou, vamos ter filho? Eu falei, vamos. Porque senão daqui a pouco chega uma hora que a mulher não vai poder ter filho. Então vamos. Aí, cara, beleza. A gente planejou a Maria Alice e, cara, assim, mas não temos condições. Eu falei, cara, vai ter que ter. Vamos pra frente. E não é que em 8 anos, cara, em 8 anos, Deus proveu tanto pra gente que a gente conseguiu, cara, tipo assim, o que a gente não conseguiu nos 12 anos, a gente conseguiu nesses 5 anos, ou 5 anos, praticamente. Como são as coisas? Entende? E parece que e você vira um leão, cara, depois. Aí aquele cara fala, não, vou fazer. Não, vou fazer, agora eu preciso de fazer, entendeu? Você começa a achar meios para você, enfim, para você conseguir chegar lá, entendeu? Fala, cara, agora eu preciso, não, tem que juntar uma coisa aqui. Aí tu fica pensando, pô, tem a faculdade. Aí tu pensa, não, tem que deixar uma reserva ali. Cara, você começa a se organizar. Aquilo que você era meio desorganizado, né, entre aspas, porque você torrava todo o dinheiro, porque você nunca, principalmente no Brasil, a gente não tem instruções, né, nas escolas, né, de economia, enfim, nada. A gente, nesse país não tem isso. Então, assim, você não é instruído. Eu sempre fui em escola do governo, né, sempre estudei. Então, nunca tive essa instrução financeira, né, e você acaba se você não, ou você não faz um curso na área, você não entende. Ou a vida te ensina, né? A vida vai te ensinar. E, cara, foi super certo, assim, cara, a gente teve as 2 meninas, até tem condições de ter mais uma, eu falei, não, cara, acho que duas já é o suficiente para... Calma também. Né? Agora chega, até a mulher falou, não. E outra, tem que cuidar da mulher também, né, porque quanto mais filho você tem, cara, mais você desgasta o corpo da mulher para ter filho, né? Até porque demora eles andarem com as próprias pernas, literalmente. Né? E aí vem as fases, né? Então, enfim. E essa fase é gostosa. Então, assim, de pai para quem ainda não é pai, eu acho que vale a pena. Aí, cara, e esse negócio de coragem é um negócio muito louco, né? De você... Eu converso com vários empresários hoje, assim, e uma coisa que eu fico na dúvida, assim, tava conversando com o dono de uma fábrica lá no interior de São Paulo, o cara milionário, cara. Milionário, rico. É uma coisa tão distante, né? Pô, eu sempre fui quebrado, fui começar a ter minhas coisas, assim, você tá falando aqui também, que foi... Daí eu fico pensando, eu sempre fui muito com o pé atrás, assim, muito pé no chão, né? Um amigo meu que fala assim, você não tem o pé no chão, você tem o pé enraizado, porque eu era muito conservador, como nunca sobrou, qualquer coisinha, qualquer oportunidade que tem um risco, eu tirava o pé. Não vou colocar aqui se tem o risco de perder meu dinheiro. Eu ficava pensando nesses caras que tem muito a grana, e esse cara que eu tava conversando lá, e eu perguntei pra ele assim, cara, você passou por dificuldade no momento do que você tava montando tua empresa. E esses caras, cara, às vezes tá quebrado de grana, não tem mais nada. Ele acredita tanto no negócio dele, que ele, mesmo assim ele coloca mais dinheiro e tenta mais uma vez, e aí às vezes o negócio... Do nada. Floresce, entendeu? Mas, e aí... Que loucura isso, cara. Então, e a coragem do cara fazer, pô, não tenho nada, meus filhos estão aqui, será que eu coloco mais grana aqui? E
Às vezes você não faz e o cara volta lá para trás, vai trabalhar onde ele trabalhava Retrocede antes e deixa de fazer. Deixa de fazer. Eu sempre falo assim, cara, é só mais 1 metro, é só mais 1 centímetro, é só mais um passo para a coisa dar certo. E às vezes é bom você nunca tentar muito. No caso deles, né, investiu na própria empresa, né, porque eu acho que isso é interessante você fazer um investimento ali. Hoje a gente faz também essa questão de investimento não só na empresa, mas em outros meios de se aplicar o dinheiro que se ganha para que, né, vamos pensar no amanhã, né? Mas olha o teu começo, pô, você tem um estúdio aqui que, pô, não tem em qualquer lugar do Brasil, cara, se tiver. Hoje não tem, não tem. Pô, você tem uma empresa que em algum momento você pensou, puta, não vou mais. Vou desistir. Não, mas com certeza. Pô, imagina, e eu acho que essa insistência de falar assim, tô quase desistindo, não, eu vou fazer. Não é pra qualquer um também, cara. E aí, por exemplo, que quando a gente construiu, né, a gente fez essa construção, acho que já até contei essa história, era para uma finalidade, que era pra mais dublagem, né? para dublagem, né? Então o estúdio ele é blindado, ele é zero reverb. E aí, ok, beleza. Mas isso trouxe uma qualidade que em qualquer estúdio de podcast não tem, justamente pela qualidade acústica, né? Porque as pessoas falam assim, o que é qualidade acústica, né? Então, ok, o microfone, o que... Então, assim, cara, tudo são detalhes. Então, assim, não adianta você pode ter o melhor microfone do mundo. Se você não tiver o melhor espaço do mundo, não vai adiantar o melhor microfone. Seria assim, a mesma coisa assim, do melhor, né? Voltando lá para os nossos médicos, não adianta o melhor instrumentista se o cara que está operando não é bom. Não adianta. É tudo uma consequência, cara. É o melhor instrumento, é as melhores da ortofácia, é os melhores implantes. Como é que chama aqui? São implantes. Os implantes. São os melhores implantes, os melhores equipamentos, as melhores instruções, com os melhores médicos para te dar o melhor resultado. Porque se um falhar na metade do caminho, se o implante não for bom, cara, daqui 8 meses o cara tem que tirar. Entende? Então, assim, é uma consequência de coisas boas. E quando a gente aplicou, né, e eu sempre falo assim, cara, quando você vai aplicar alguma coisa, procura sempre fazer assim, do começo ao fim, 100% excelente. Por quê? Porque o resultado vai ser excelente. Se a somatória tiver um bom no caminho, o final não é excelente. É a mesma coisa de somatória, né? Então, vamos lá, 2 mais 2 é 4 e aí vai. Se um quebrou no meio, né, e é 1, não é mais 2, o resultado já não é mais o mesmo das mesmas somatórias que estava tendo sido, que tinha sido anteriormente. Eu acredito totalmente nisso. Tanto que o projeto do podcast, cara, quando eu pesquisei vários estúdios, né? E com um negócio desse tamanho, eu não tinha nada de seguidor, cara. E ainda, a gente tá começando, né? Faz 5 meses que a gente fez montou o projeto do primeiro episódio até aqui, né? 5 meses. E eu pensei, cara, ou a gente faz num estúdio aí qualquer que vai pagar X, cabe no bolso aqui, você paga 1 horinha, o cara lá abre 1 hora ali, daí você vai lá e grava. E a qualidade talvez não seja a mesma. Aí eu sempre falo assim, cara, se você pecar já no começo... você não volta mais. Você vai pecar muito sempre. Nisso, cara. Daí eu falei, quer saber, mano? Daí eu vim aqui. Quando eu vim aqui te conhecer aqui no estúdio, não sei se você faz de propósito, provavelmente você faz de propósito. Do que faz nada, ele não faz. Eu entrei aqui, cara, não sei se era o Patrick, eu não lembro. Os moleques já estavam aqui. Falei, caramba, a estrutura do cara. Os caras já fingindo que estavam trabalhando, não tinha nada aqui acontecendo, eles estão rindo aí já. A estrutura, a luz, iluminação, daí você falou aqui, a estrutura, eu falei, cara, que lugar, bicho. Porque não é só você fazer ou entregar o conteúdo, né? Sim. É você impactar quem tá vindo aqui também. O convidado, eu sempre falo assim, cara, eu quero que o resultado seja pro teu convidado. Vamos lá, eu sempre falo assim, cara, se você fizer com que eu como empresário, faço com que você ganhe dinheiro, automaticamente você nunca vai deixar daquilo que está te dando dinheiro, correto? Cara, se você tem uma fonte de renda, tu não vai deixar aquela fonte de renda. Não, vou deixar essa fonte de renda. Não, tu não deixa. Tu pode multiplicar ou fazer versões. Quando a gente fez, falei, cara, vamos fazer diferente de todos. Porque o que acontece? Estúdio, sala de podcast, tem um monte. Mas o detalhe é que eu preciso de fazer algo que quando o cliente chegar,
o convidado vai falar assim, cara, porra, obrigado por ter me trazido no espaço aqui que é fantástico. E esse impacto existe, cara. Então, o que 100% dos casos, cara. 100% das vezes. Teve inclusive agora, teve o podcast que tá no ar. Aqui agora nós já estamos cochichando aqui no Pod Júlio. O episódio que tá no ar agora, eu tive que ver uma cirurgiã de fora, de Floripa e tal, eu tive que montar uma logística, eu não tinha horário aqui, eu falei, quer saber, eu vou ter que gravar em outro estúdio. Foi uma aventura, viu? Você aventurou, foi boa. Então, cara, daí você comeu o mignon primeiro antes do osso, aí ferrou, né? Sempre assim. Daí, cara, mas totalmente diferente. E olha que eu não entendo muito disso, cara. Só que daí a estrutura, verdade. Tipo, o impacto que teve lá pro convidado não foi o mesmo, cara. E aqui, eu falo, né, pô, só traz os caras grandes, o macaco velho que tá acostumado a dar aula pra um monte de gente, vai nos congressos, sala lotada. Chega aqui, os caras tão nervosos, cara. Por conta dessa estrutura. Aqui é retorno. Pô, você que tá vendo aí do outro lado da câmera, você não tem noção do que é aqui, cara. Pé direito, não sei quantos metros aqui. Porra, equipamento pra caramba. Retorno, câmera. Porra. Daí o cara não vai tremer. O cara treme, né? Dá uma tremida. Isso é bom, cara. Então, eu tive um caso, cara, que uma cliente, ela falou assim, não vou conseguir gravar. Você acredita nisso? Ela chegou assim e falou assim, porque ela achou assim que, né, quando ela me contratou, ela ia gravar numa sala normal ali com uma câmera, né? E talvez um operador. Quando ela chegou, ela falou assim, que ela sentou e viu que tinha teleprompter, que o texto dela tava não sei o quê. Ela olhou assim e falou, cara, ela falou assim pra mim, Júlio, não vou conseguir gravar. Eu falei, como assim? Ela falou, não tô preparada pra esse negócio aqui desse jeito assim, não. Eu tô acostumado a pegar meu celular e falar do meu jeito, mas colocar agora que eu tenho que luz virar redonda ali na frente. Isso, tem que virar, olhar para essa câmera, tem que voltar para essa aqui, não sei o quê. E eu vou me perder toda, esqueça, vamos marcar um outro dia, daí você me instrui. Grava lá na sala, no teu escritório ali. Quase isso. E aí a gente instruiu ela, fez uma instrução, tudo, aquilo que eu comentei anteriormente, para daí ela gravar, porque tá tão acostumado. E outra, palestrante, cara, colocou frente da câmera, às vezes não vai. Dá uma pipocada. Dá uma travada. Uma coisa é você falar com o personagem, outra coisa é você falar com o negócio que tá... isso, cara. Tá distante de você, ele é uma coisa fria, né? Então você tem, cara, como é que eu vou ser frio? Eu vou ter que fazer uma atuação em frente a uma câmera de um negócio que não tá rolando. Você não tem interação com quem tá lá, daí você tem que meio que imaginar o que a pessoa que tá te vendo. Inclusive a gente tá com outro projeto aí que logo vai estar vamos colocar em prática aí, logo a gente vai executar. E é muito de treinamento mesmo, né? De treinar. A gente atende um nicho, né? De secretárias, né? Que presta atendimento no consultório do cirurgião, do médico. E às vezes esse negócio de comunicação, de como se comunicar, porque tem técnicas para isso. Sim. E como você tem um atendimento de excelência, conhecendo, a gente vai focar para esse público assim, sabe? O projeto se chama Não Complica. Um abraço pro Jader aí também, que tá junto como sócio no negócio, vai treinar instrumentadores a se comportar melhor, se relacionar mais, e vai ser um desafio, porque é uma coisa que a gente também Não, mas aí conta com a gente, aprender, né, cara? Conta com a gente aí pra estar dando instruções. Já fazer uma mentoria com o Júlio. Já vamos fazer a coisa acontecer, como diz o outro. Cara, que top, cara. É isso aí, né? Obrigado mais uma vez eu que agradeço, tua presença, cara. Aí. A gente fugiu um pouco da viés do negócio, mas foi gostoso. Esse bate-papo foi melhor. Caramba. Pô, isso daqui eu nunca tinha tomado. Hoje. Isso aqui eu não conhecia. Esse eu não conhecia. E aí, por aqui, né, você lembra da gente? Tá aqui uma canequinha pra você. Júlio, uma lembrança. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E pra você ouvir o nosso episódio, outra lembrança. Ô, louco, cara. Pode abrir, se Posso quiser. Abrir aqui? Pode, lógico. Isso aí, na verdade, a maioria arregaça porque esses negócios que eles fazem pra... Vou tentar, não. Pra embalagem, cara. Embalagem é um troço que quando chega os meus correios, eu já arregaço tudo, já meto a Você tá elevando o nível do sarrafo aqui? Pô, é pra ouvir, cara, né, cara? Podcast é pra você ouvir. Eu tava precisando de um desse. Que legal. Pô, Juliano. Cara, tamo sem junto, palavras, cara. Isso aí. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite, obrigado. Porra, conversa. A gente ficaria horas aqui conversando. Com certeza. Falamos de tudo aqui, Falando cara. de tudo. Que projeto legal, cara. Muito obrigado, cara.
Mais uma vez, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. E o Na Faz Pod aí tá aí bombando. A gente, né, se depender da gente, a gente vai te auxiliar aí no que for preciso. Muito obrigado, Júlio. Conta sempre com a Obrigado a gente. toda a equipe aí, a rapaziada. Tenha paciência com a gente aí. Os caras são demais. Tua equipe, a tua estrutura é absurda, já falei, não canso de falar isso. E que a gente tenha muitos outros projetos aí, a gente vai estar aqui sempre. Deixa pra nós, tamo junto. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado, né, por ter assistido esse episódio. E aí, se você, né, não acompanha Na Faz Pod, né, já a partir de então, já vai estar o link aqui desse, né, do canal deles e tudo mais. Segue nas redes sociais, dá aquele like, né, porque aqui você pode, beleza? Valeu, fui!